Paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, nós estamos juntos em mais uma aula de Escola Bíblica Dominical, dando prosseguimento a este trimestre que fala conosco a respeito do movimento pentecostal. O acendimento desta chama lá no dia de Pentecostes e o progresso e a manutenção desta chama ao longo da história da igreja que chegou até os nossos dias, permitindo que sejamos também participantes dessa experiência gloriosa que foi o batismo com o Espírito Santo, experimentado pelos fiéis que estavam aguardando pela promessa, juntos em oração lá no cenáculo, depois da ascensão do Senhor Jesus Cristo. Então chegamos na lição de número 11. Eu tenho para mim que essa lição de hoje é o coração dessa revista, é o coração dessas lições, porque estudar sobre o batismo com o Espírito Santo é estudar sobre aquilo que permitiu que tudo mais acontecesse. Se a experiência do batismo com o Espírito Santo não acontecesse, nós não teríamos motivo para poder estar estudando a história do movimento pentecostal, dos despertamentos espirituais ao longo dos séculos, dos avivamentos que ocorreram em lugares específicos, em tempos específicos e que estavam resgatando a experiência do Pentecostes. Então, irmãos, o título da lição é O Batismo com o Espírito Santo e o Pentecostalismo Clássico. Então, nós estamos juntando, articulando essas duas coisas para entender como o batismo com o Espírito Santo aconteceu e, na virada do século XIX para o século XX, isso se tornou um marco ou um evento fundante do que nós chamamos hoje de pentecostalismo. E o subtítulo da lição é A Promessa que Transforma Vidas. O batismo com o Espírito Santo é a promessa que transforma vidas. O batismo com o Espírito Santo, ele continua sendo transformador, edificante e uma experiência maravilhosa que todo cristão precisa almejar viver. Essa é a nossa lição de número 11, o textual diz: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Atos 19:6. Veja, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Como verdade aplicada, nós temos aqui nosso comentarista dizendo que, como discípulos de Cristo que têm uma missão a cumprir, devemos buscar a experiência do batismo com o Espírito Santo e o contínuo enchimento do Espírito. Os objetivos desta lição é compreender o propósito do revestimento do Espírito Santo na vida do crente, identificar a diferença entre batismo com o Espírito e a regeneração e ressaltar que o batismo com o Espírito Santo é para todos os que creem na promessa, é para mim e é para você que está nos assistindo agora. Se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, esta é uma oportunidade que Deus está te dando de pensar nisso, de querer isto, de buscar e ser revestido de poder, como foram aqueles discípulos lá no dia de Pentecostes. Por isso que essa lição é central. Dentro de todo esse período de história do movimento pentecostal, nós crescemos muito com o entendimento de alguns avivamentos e como eles aconteceram na história. Mas a questão do pentecostalismo
e como ele surge no início do século passado e se mantém até os nossos dias, diferente dos outros movimentos que aconteceram em outras partes do mundo, esse movimento, esse Pentecostes, é nosso. E essa é a nossa história. A história que nós contamos a respeito do batismo com o Espírito Santo e a possibilidade que nós temos de recebê-lo ainda hoje, não é algo aleatório, que a gente ouviu falar. Não. Nós tivemos a nossa experiência espiritual diferenciada, esse revestimento de poder do alto. Então a história do Pentecoste é a minha história, é a sua história, é a nossa história. Aqui o texto de referência encontra-se em Atos capítulo 2, versos 3 e 4, e depois 44 até o 46. Diz assim o texto de referência: e foram vistas por eles. Eles viram, eles olharam e viram línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Eles viram fogo descendo do céu, como se fosse línguas de fogo. E essas línguas de fogo, elas desciam sobre cada um deles. E quando eles viram esse fogo descendo do céu e pousando sobre cada um deles, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Todos foram cheios do Espírito Santo e não parou aí, todos foram cheios do Espírito Santo. Você tem uma partícula de ligação aí, ó. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O outro trecho de referência está em Atos 10, do 44 ao 46. E dizendo Pedro ainda estas palavras, enquanto Pedro dizia, enquanto Pedro pregava, enquanto Pedro ensinava sobre o que foi o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam as palavras. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Veja que coisa mais importante está sendo dito. O Espírito Santo, ele não pertence a uma classe de pessoas especiais. O Espírito Santo, ele não é de um povo, de uma nação. O Espírito Santo não é de uma igreja. O Espírito Santo, ele desceu sobre todos os que estavam ouvindo a palavra e creram nela. E quando os judeus que estavam acompanhando Pedro ouviram os gentios também serem batizados com o Espírito Santo e falarem em outras línguas, eles ficaram maravilhados. Então, inicialmente é isso. Vamos agora orar, pedindo discernimento ao Senhor, para que nesses poucos minutos que nós vamos estar caminhando dentro do texto desta lição, o Senhor fale poderosamente conosco.
acenda a chama do desejo no nosso coração, desejo por mais de Deus, desejo de renovo, desejo de unção, desejo de vida plena na presença do Senhor, cheio do Espírito Santo. Oremos. Senhor, Tu que é Deus em cima nos céus e também Deus de toda a terra, que criou todas as coisas e as sustenta em suas poderosas mãos e com a força do seu poder. O Senhor que levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O Senhor que nos permite viver em novidade de vida, que nos dá uma nova natureza, que ilumina o nosso entendimento para o conhecimento das verdades sagradas. Em nome de Jesus nós oramos nesse dia e te pedimos, faz de novo, Senhor, faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Assim como os seus discípulos ali no cenáculo oravam, esperavam e pediam pela promessa, nós oramos, pedimos e estamos esperando que o Senhor faça de novo e nos encha do teu Espírito Santo, para com poder e graça podermos viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Então vejamos a nossa introdução, diz que diante de tantos ventos de doutrinas, da busca exacerbada por novidades, nessa lição nós vamos reforçar alguns aspectos da doutrina bíblica do batismo no Espírito Santo, como crê o pentecostalismo clássico. Nós vamos reforçar nesta lição porque a maioria dos assuntos que aqui estão postos já foram estudados nas lições passadas. Mas esse é o momento de concentrarmos esforços na doutrina bíblica acerca do batismo com o Espírito Santo, e por isso que nós vamos revisitar o conteúdo de lições passadas, falando deles de novo. Nós vamos ver aqui que os pioneiros pentecostais, aqueles que trouxeram para o Brasil esta forma pentecostal, que é denominada de pentecostalismo clássico, eles estavam convencidos de que eles vivenciariam e continuariam vivendo a mesma experiência dos cristãos primitivos, que é o batismo com o Espírito Santo. Esse convencimento também precisa ser nosso em nosso tempo, porque nós precisamos acreditar que Jesus Cristo salva hoje, e que Jesus Cristo batiza hoje, e que Jesus Cristo cura hoje, e que Jesus Cristo está preparando uma noiva para ir morar com Ele no céu. Bem, o que nós temos hoje é uma grande oportunidade de revermos todo esse conteúdo bíblico em torno da doutrina bíblica do batismo com o Espírito Santo, e porque isso é algo fundamental para todo cristão, mas principalmente para aqueles que se apresentam como pentecostais. Se você quer levar esse nome, se você quer desenvolver essa identidade, e se você quer realmente ser enquadrado dentro de uma classe de cristãos que se chamam pentecostais, você precisa ter uma visão correta do que é o batismo com o Espírito Santo. Essa visão precisa ser biblicamente correta, ela precisa ser teologicamente fundamentada, ética e moralmente compreensível e vivida de acordo com os parâmetros da Palavra de Deus. O tópico 1 da nossa lição tem por título
o revestimento de poder em Lucas e Atos. Por que isso é importante? Nós sabemos que o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos traz aí um panorama histórico de promessa e cumprimento de promessa. Você tem no Evangelho de Lucas alguns momentos especiais que está chamando a atenção. Por exemplo, Lucas 24:49. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E Atos 1 vai confirmar isso. Quando você lê o versículo 8, nós vamos ler em Atos 1:8, que no dia de Pentecostes estavam todos ali reunidos no mesmo lugar, quando sobre ele veio o Espírito Santo, para lermos direitinho como está aqui. Você tem aqui a promessa de Lucas 24:49, sobre vós envio a promessa. Atos 1:8, que confirma e renova a promessa, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8 está confirmando a promessa de Lucas 24, e Atos 2 já mostra a promessa sendo recebida. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa em que estava assentados. E aí é esses versículos que nós lemos aqui como referência, que estão mostrando o cumprimento da promessa. Então, pensar sobre o revestimento de poder em Atos e em Lucas é muito importante para os pentecostais. A igreja sempre pensou nisso, sempre pregou sobre isso. Acontece que muitas das igrejas, até o dia de hoje, foca mais nas cartas paulinas, naquelas partes que Paulo está debatendo com a igreja a respeito dos dons espirituais, explicando os dons espirituais, explicando a posse e a administração dos dons espirituais. Só que o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos explica a promessa e o recebimento. E por que o foco na promessa e o foco no recebimento do batismo com o Espírito Santo, ele é tão expressivo em Atos e Lucas? Você tem então esse tópico com esse nome, o revestimento de poder em Lucas e Atos. Aqui já está dizendo que o significado primário do batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder, que é o primeiro ponto, é um dos pontos aqui da nossa lição, nós vamos chegar lá. Mas que nós entendemos desde sempre que o propósito fundamental do batismo é testemunho. Ele foi dado para testemunho. Nós recebemos para testemunho, para que o testemunho fosse tão vivo que o Evangelho então encontrasse vazão para ir acontecendo. O testemunho, ele fortalece o Evangelho, o testemunho, ele entra como algo muito poderoso na pregação. Você não apenas prega sobre algo, você viveu aquele algo, então você tem algo mais para dizer. O testemunho, ele é enriquecido muitas vezes depois que a pessoa é revestida de poder.
outra coisa que a gente precisa pensar. Sim, o Espírito Santo é concedido para testemunhar. E o seu propósito está bem definido nas Sagradas Escrituras. Mas ele também será dado aos crentes fiéis para sua edificação pessoal. Ser cheio do Espírito Santo, estar pleno do Espírito Santo, isso tem um impacto na nossa história de vida tremendo. Para a glorificação do Senhor Jesus, para a confirmação da palavra que foi anunciada. A palavra foi dita e ao receber o Espírito ainda hoje nós podemos confirmar que esta palavra continua fiel e verdadeira. Para o avanço poderoso, irresistível e conquistador do Evangelho e da obra missionária, e também para a edificação da igreja como um corpo. Então são todas estas possibilidades de entendermos os propósitos de Deus ao enviar sobre nós o Espírito Santo. O primeiro deles, missão e capacitação, ao receber o Espírito Santo, o avanço poderoso, o avanço irresistível e o avanço conquistador do Evangelho e da obra missionária é fortalecido, é empoderado e realmente recebe o arsenal que precisa para prosseguir vitorioso. Então aqui diz o 1.1, o Espírito Santo, o revestimento de poder em Lucas e Atos, foi dado para missão e capacitação. Um acompanhamento ativo do Espírito Santo é visto na pessoa de Jesus, desde a sua concepção até a sua morte. Tanto em Jesus como em seus discípulos, vemos o destaque de Lucas quanto à conexão entre o poder do Espírito Santo e o cumprimento da missão. Sim, a palavra de Deus vai nos dizer, por exemplo, em Mateus 3,11, eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Existem interpretações diferentes deste versículo. Nós entendemos que o Espírito Santo batiza com fogo porque o fogo do Espírito é um dos seus símbolos. A Bíblia nos leva a pensar que o fogo é um dos símbolos. Receber as línguas de fogo que descem do céu e que entram para dentro do fiel e que ele vai sentir o seu corpo queimando por dentro, aquecendo por dentro, isso é uma experiência comum nos fiéis. Mas existem igrejas que leem esse versículo com uma outra interpretação, dizendo que batismo com fogo diz respeito à queima no fogo do inferno que está reservado para aqueles que realmente vão ser batizados com esse fogo. Então, irmãos, existe essa leitura, existe quem pregue contra o batismo com o Espírito Santo, dizendo inclusive que o Espírito Santo batiza com fogo, porque se você continuar lendo esses versículos, vai falar de eira, vai falar de palha que se queima. Então nós precisamos ler a palavra de Deus, seguindo aí a interpretação que o próprio Espírito nos concede. Os pentecostais, eles continuam dizendo que eles são batizados com o Espírito Santo e com fogo, porque essa é uma experiência que eles vivem. Isso vai estar em Mateus, vai estar em Lucas 3,16, vai estar em Atos 1,5. Atos 1,5 diz, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Eles já estavam reunidos no cenáculo, essa pregação já estava sendo feita
E aqui não fala de um batismo com fogo, apesar de que o batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecostes foi um batismo com fogo, visivelmente. Todos estavam vendo fogo caindo do céu. Mas você vai ver sim aqueles que fazem a junção desse batismo com fogo com o batismo com fogo que vai queimar para o inferno, para o juízo. Bem, nós acreditamos que seja fogo do céu, para poder aquecer o coração e nos dar uma experiência diferenciada de poder de Deus. Jesus Cristo, o Messias, o Filho eterno do Pai, Salvador e Remidor da humanidade caída, é o ungido de Deus. E aí nós vamos ver que esta palavra ungido, né? Jesus Cristo, ele foi o Messias, o Mashiach. Essa palavra ungido no hebraico é Mashiach. Essa palavra ungido no grego é Christos. Então, Jesus, o Cristo, Jesus Salvador, Cristo ungido. A expressão no hebraico é Yeshua HaMashiach. Você tem Yeshua, que foi traduzido para o grego Jesus, que seria Jesus. Você tem o HaMashiach, que seria o Messias, e esse Messias tem exatamente essa tradução de ungido. Jesus é o ungido de Deus. E nós vamos ver que como ungido de Deus, isso está dizendo para nós que ele foi ungido com óleo para um ministério específico, que essa unção simboliza o recebimento e a atuação do Espírito Santo, sendo então o ungido capacitado para fazer aquilo que lhe foi designado, e falar de unção é falar do Espírito Santo. Como dissemos, o azeite representa o Espírito Santo, é um dos símbolos do Espírito Santo. E quando eu falo de azeite em relação ao Espírito Santo, eu estou falando de unção. Então, nós vamos ver que o filho do carpinteiro, que crescia em sabedoria e estatura na graça de Deus, ele era cheio do Espírito Santo. Ele caminhou por esta terra cheio do Espírito Santo. E então, o Evangelho de Lucas vai até nos dizer a respeito da alegria de Jesus no Espírito Santo. E isso diz respeito ao progresso do seu ministério através dos seus discípulos. O que nós vamos ter então, desde o recebimento do Espírito Santo, é esse investimento missionário que a pessoa passa a abrigar dentro de si. Ela passa a ter uma outra visão de missão, ela passa a se interessar pelo que está acontecendo no resto do mundo, quais são aqueles povos que ainda não foram alcançados pela palavra de Deus, o que ela pode fazer do seu próprio lugar como membro do corpo de Cristo para ser atuante na missão que Deus lhe deu nessa terra. Então, sim, o poder do Espírito Santo que desce sobre o crente capacita-o para ter uma visão diferenciada de missão, para entender o que é missão e para cumprir a missão na sua própria vida, mesmo que ele nunca saia do seu lugar. Ok? A promessa do revestimento de poder, 1.2. Nós temos aqui dizendo que após a ascensão de Jesus Cristo, seus discípulos não deveriam se aventurar a realizar a missão de evangelizar com seus próprios recursos. A missão, ela vai acontecer em poder e vitoriosamente desde que ela esteja correndo dentro do plano divino e com o poder do Espírito Santo. Mas eles deveriam aguardar a vinda do Espírito Santo conforme prometido pelo Senhor Jesus, em Atos 24, do 47 ao 49, e em Lucas 24, do 47 ao 49, e em Atos 1, do versículo 4 até o versículo 8.
sendo que a promessa se cumpriu em Atos 2, do 1 até o 13. Atos 1:8 diz: e recebereis poder. Atos 2 diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, eles receberam o que foi prometido. Essa é a promessa, tal como foi prometido, foi cumprido. E para tomar posse desse poder, o caminho é o retorno à palavra de Deus e a prática da oração intensa, diária, que se revela numa busca apaixonada e incondicional por viver esta experiência. Leonard Ravenhill, um escritor do século passado, que por volta da década de 60, escreveu o livro Por que Tarda o Avivamento, ele diz que, às vezes, o avivamento na nossa vida tarda porque nós estamos acomodados em viver sem ele. Quando você se acomoda, realmente fica difícil de Deus agir. Mas esse recebimento do poder, essa promessa, que foi para eles e também é para nós ainda hoje, nos permite a possibilidade de tomar posse. Mas o caminho é palavra e oração. Nunca vai acontecer sem uma coisa ou sem outra coisa. É pela palavra que nós entendemos o que é. É pela oração que nós buscamos a promessa. E essa oração precisa ser diária. Você precisa querer tanto, 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 que você não passa um dia sem orar por isso. Senhor, eu quero a promessa na minha vida, eu também quero ser batizada com o Espírito Santo, eu também quero a plenitude desta bênção, eu também quero viver essa experiência. E você vai orar até receber, porque quem busca pede, e ao que bate se abre. E então, nesse segundo ponto, a promessa do revestimento do poder se cumpriu e se cumpre para nós. Existem algumas características das promessas divinas que estão asseguradas nas Escrituras, que nos dão essa confiança e que passam essa segurança de que Deus é poderoso para cumprir o que prometeu. 1 Reis 8:56 nos fala que as promessas de Deus não falham. Romanos 4:21 diz que as promessas de Deus estão garantidas pelo poder divino. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20, diz que as promessas de Deus estão fundamentadas em Cristo. Segundo Pedro 1:4 diz que as promessas de Deus são de valor infinito, incalculável. E 1 João 2:25, que as promessas de Deus culminam na vida eterna, elas vão até a eternidade. O Deus que prometeu, ele é imutável, ele não muda a sua promessa, ele não muda a sua fidelidade, ele não sofre nem sombra de variação. Então eu e você podemos crer que a promessa foi para eles, mas continua sendo para nós. Então nós vamos nos aplicar no exercício espiritual de ler a palavra todos os dias, meditar nela e orar apaixonadamente para também receber. E depois de recebido, continuar orando apaixonadamente para continuar sentindo, para continuar vivendo o fervor espiritual que as Escrituras nos diz que é para nós. 1.3, aqui está explicando para nós que a promessa do batismo com o Espírito Santo é uma obra diferente, distinta, separada da regeneração. Esse é o ponto-chave do entendimento pentecostal a respeito do batismo com o Espírito Santo.
Nós lemos aqui que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência de revestimento de poder diferente da regeneração, que é a nova vida em Cristo, operada também pelo Espírito Santo. Veja aqui algumas explicações que nós damos para esse ponto, elas são bastante importantes, porque esse é o nosso entendimento clássico de como as coisas acontecem de fato. Então, nós vamos ver aqui que nascer de novo tem a ver com a nossa inclusão na família de Deus. Por isso, o primeiro passo de uma vida salva é esse. Tudo começa com o novo nascimento. Esse novo nascimento recebe esse termo técnico de regeneração. Quando nós falamos de regeneração espiritual, nós estamos nos referindo a novo nascimento. Mas consideramos verdadeiramente que a potencialização da vida com Deus, através do batismo com o Espírito Santo e recebimento dos dons espirituais sobrenaturalmente, são de outra natureza e se complementam. Nosso entendimento como pentecostais clássicos a respeito do batismo com o Espírito Santo é que o recebimento da nova natureza, a entrada do Deus Espírito Santo para dentro do convertido e que agora vai residir nele, todo esse movimento de doação de uma nova natureza, uma natureza espiritual, uma natureza celestial, que acontece no ato da conversão, é uma coisa. Mas nós, pentecostais clássicos, consideramos que o batismo com o Espírito Santo, como um revestimento especial de poder espiritual, é outra coisa. E acontece em outro momento distinto. Pode acontecer no ato da regeneração? Pode. A pessoa pode estar aceitando Jesus agora, sendo transformada por dentro agora e também já receber o batismo com o Espírito Santo agora. Mas não é isso que acontece na maioria das vezes. Na maioria das vezes o que acontece é que essa pessoa que tem agora o Espírito Santo vai ser estimulada pelo Espírito Santo para buscar poder, buscar um preenchimento total do seu ser, para que possa então ser cheio do Espírito e agir no Espírito e receber dons espirituais e ter toda a sua vida dirigida e controlada pelo Espírito Santo, com experiências novas e gloriosas. Então, segundo o pastor Antônio Gilberto, essa visão dos passos normais de uma vida salva segue por um caminho que pode ser visto e entendido na vida de todo mundo. Primeiro passa pelo processo de regeneração espiritual. Depois caminha em direção à plenitude espiritual. Essas duas coisas, regeneração e plenitude do espírito, vai levar essa pessoa a um processo de vida que culmina com a maturidade espiritual. Então, esse crente regenerado, cheio do Espírito Santo, maduro na fé, ele agora tem condições de prestar um trabalho excelente para Deus, estando naquela parte do corpo que Deus lhe colocou e dando muitos frutos. Bem, o item 2, o tópico 2 da nossa revista, nos explica um pouco mais a respeito do batismo com o Espírito Santo. E aqui vai dizer o seguinte: veremos agora, à luz das Escrituras, o significado da expressão batismo no Espírito Santo, o propósito dessa experiência prometida
e proporcionada por Deus, a evidência física no momento que o discípulo de Cristo é batizado no Espírito e algumas atitudes importantes por parte daqueles que anseiam receber esse batismo pentecostal. Então, nós já dissemos aqui que o batismo com o Espírito Santo é uma promessa que acompanha aqueles que já são de Cristo, que essa promessa não ficou restrita à igreja primitiva e que buscar a realização dessa promessa divina é uma necessidade de todos os salvos. Preste atenção no que diz Atos 2:39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Isso me inclui, isso te inclui. Deus está nos chamando para não só pensar na promessa, mas receber a promessa na nossa vida. Esta promessa é a mesma, ela continua de pé, e nós vamos ver aí no 2.1 acerca do seu significado e propósito. Aqui no 2.1 é dito, mais para o finalzinho, que é o Espírito Santo capacitando os discípulos de Cristo para evangelizar até os confins da terra. É uma experiência na qual o crente é dominado e maravilhado pelo Espírito Santo. É uma experiência no qual o crente, o fiel, aquele que está almejando, ele é dominado, ao mesmo tempo maravilhado pelo Espírito Santo. Uma experiência que aumenta e intensifica a obra do já atuante Espírito Santo. O Espírito já atuava, mas agora ele vai, então, aumentar e intensificar a experiência espiritual do fiel ao ponto dele ter essa visão exata do seu significado e do seu propósito. Nós viemos estudando até aqui, até essa lição, a respeito do significado da presença do Espírito Santo no meio da igreja e das experiências espirituais que ele possibilita a algumas pessoas. E nós sabemos que o seu significado é revestimento especial de poder espiritual. Esse é o significado do batismo com o Espírito Santo de forma simples, em poucas palavras. Batismo com o Espírito Santo significa revestimento especial de poder espiritual. E o propósito? O propósito nós também já entendemos. Testemunho. Uma vez revestido de poder espiritual, essa pessoa ela vai testemunhar com poder. Não apenas com palavras. Não apenas com palavras. Aliás, o nosso testemunho é maior do que as nossas palavras. Mas aquele que é cheio do Espírito Santo, ele passa a ter um testemunho vivo. E esse testemunho ele vai acontecer de muitas formas em diferentes momentos. Nós afirmamos que do ponto de vista pentecostal clássico, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento e derramamento de poder do alto, com a evidência física inicial de falar em línguas estranhas, conforme o Espírito Santo concede, pela instrumentalidade do Senhor Jesus, para o ingresso do crente em uma vida de mais profunda adoração, de maior eficiência no serviço que se presta para Deus. É para maior profundidade, é para maior eficiência,
É para que o trabalho para Deus aconteça num outro nível. Esse revestimento espiritual vai se manifestar através dos dons, que também são chamados de carismas do Espírito Santo, e que devem ser entendidos como capacidades espirituais. Capacidades espirituais que são concedidas com o propósito de edificar e de santificar a Igreja de Deus por meio da instrução aos crentes, também para ganhar almas para o reino de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo. É uma igreja que cresce para a glória de Deus. Uma igreja onde os crentes são instruídos a respeito do Espírito Santo. É uma igreja que progride e ela é edificada como corpo vivo do Senhor Jesus Cristo. Membros cheios do Espírito Santo são membros que trabalham para Deus, para a obra de Deus, com graça, com fervor, com desprendimento, com alegria no coração. Então, irmãos, nós vamos ver que o significado e o propósito de ser batizado com o Espírito Santo segue exatamente por este caminho. O outro ponto, 2.2, ele fala para nós sobre a evidência inicial de falar em línguas estranhas. Ao longo de todas estas décadas de presença divina no meio pentecostal, nós estamos aí diante desse fato que foi primeiramente concebido como uma tese. Antes do movimento da Rua Azusa, nós tínhamos aí pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, falando em línguas, profetizando, em diferentes momentos, em diferentes localidades. Isso é muito pontual, isso é histórico, isso está documentado. Nós temos aí 1840 na Inglaterra, o movimento pentecostal que foi disseminado por Edward Irving, que pregava a respeito de uma cristologia melhor elaborada, e começou, dentro da sua cristologia, chamar a atenção para o mover de Cristo na pessoa de Cristo, o mover do Espírito na pessoa de Cristo, e chamando os cristãos para pensarem no Espírito Santo como aquele que batiza e cura. Isso em 1840. Então por que o movimento da Rua Azusa é considerado como o precursor do pentecostalismo moderno, aquele que deu as feições para o modelo pentecostal que nós seguimos hoje? É porque a partir de Azusa, exatamente essa questão da evidência inicial de falar em línguas estranhas foi resgatada. E isso foi sistematizado em estudos. E isso passou a ser pregado. E isso passou a ser um identificador, como se fosse um comprobatório. Desde Azusa começou a se considerar que a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas estranhas. O 2.3, ele escreve para nós algumas questões aqui a respeito de como receber o batismo com o Espírito Santo. E ele diz aqui, na lição, que um anúncio ouvido com interesse, que produz fé e anseio para receber o que Deus proporciona àqueles que nele creem e esperam e se arrependem, de que é isso que caracteriza o modo como nos preparamos para receber o batismo com o Espírito Santo. Além disso, ele vai dizer para nós também que ainda hoje,
para receber o batismo com o Espírito Santo, é preciso clamar, pedir, ansiar, buscar, pois a promessa é para tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Atos 2:39. Atos 2:39, guarde esse versículo, ele é de importância vital. O Senhor está chamando hoje, está chamando a mim, está chamando a você, mas o caminho para receber é orar, é pedir, é buscar, é ansiar, é esperar e não desistir. Nós vamos ver aqui que Gunnar Wingren, na sua biografia, escreveu: hoje nós tivemos um culto cheio do poder de Deus e de muita alegria. Foi um culto que de tanta alegria eu ri muito debaixo do poder de Deus que quase perdi as forças. O mesmo aconteceu com os outros. No princípio do culto, a irmã Nazaré viu o céu aberto sobre ela. O teto desapareceu, ela viu uma luz fortíssima sobre a sua cabeça. Era tão forte que ela não pôde pôr os olhos naquela luz. Naquele tempo havia profecia em todos os cultos. Os dons do Espírito estavam derramados sobre a igreja para edificação, consolação e exortação. Então, isso é no iniciozinho da nossa fé pentecostal, lá no início do século XX, por volta aí do ano de 1911, depois que a igreja, a Missão da Fé Apostólica, se separou da Igreja Batista, onde os missionários iniciaram a sua trajetória. Então, eles passam a relatar de muitos cultos, onde a palavra e a oração era central. Eles liam a palavra, eles começavam a orar pelo cumprimento da palavra. E o recebimento de poder, assim como foi naquele tempo, estava condicionado a querer, a clamar, a buscar, a esperar, a não desistir. Enquanto não for batizado, eu não arredo o pé de estar na presença de Deus, buscando, querendo e persistindo em buscar. Então, nós concluímos aqui essa lição com esse tópico 3, chamando a atenção para alguns aspectos bíblicos fundamentais quando o assunto é batismo com o Espírito Santo. O primeiro aspecto bíblico fundamental que ele chama a atenção é sobre o ser batizado e sobre o ser cheio do Espírito Santo. Quando eu falei aqui das línguas estranhas, eu já expliquei um pouco a diferença entre ser batizado com o Espírito Santo e ser selado com o Espírito Santo, que são termos que naturalmente nós utilizamos como sinônimos, mas eles têm as suas particularidades. Ao pé da letra, ser batizado no Espírito Santo e ser selado com o Espírito Santo expressam conceitos diferentes. Ao pé da letra, literalmente, ser batizado no Espírito Santo é considerado como uma experiência sobrenatural que concede poder para testificar, testemunhar do Evangelho. Ok? Então, na manifestação desta experiência, ocorre também a manifestação de dons espirituais, como falar em outras línguas. E a ocorrência de línguas estranhas no batismo com o Espírito Santo, ela vem como uma consequência natural. Por outro lado, quando nós estudamos sobre o ser selado com o Espírito Santo, nós conseguimos entender que ser selado com o Espírito Santo tem a ver com ter um selo
gravado por Deus em cada verdadeiro crente. É como uma garantia de salvação para quem aceita Jesus. Está ligado diretamente à experiência de santificação e de purificação. A Bíblia deixa claro que ser batizado com o Espírito Santo é ser revestido de poder e de autoridade, e que ser selado com o Espírito Santo é tornar-se propriedade de Deus. Então, o ser batizado é o primeiro ato, e o ser cheio do Espírito é a continuidade. Porque ser cheio do Espírito é ser controlado pelo Espírito. Então, isso é uma progressão na vida espiritual. Eu sou batizada com o Espírito Santo hoje. Eu preciso persistir em estar nesse batismo, em ter esse batismo, e com isso eu vou dar lugar ao Espírito Santo para controlar a minha vida. Por isso que lá em Efésios 5,18 diz que em vez de embriagar-se com vinho, é preciso estar cheio do Espírito, e a embriaguez com vinho ele foi utilizado aí como uma figura, uma metáfora, para dizer que assim como o vinho, ele toma aí a consciência, ele deixa a pessoa assim, um pouco fora de si, um pouco sem saber o que está fazendo, e o vinho também, ele enche a pessoa de uma alegria diferente. Por isso foi tomada essa figura, para dizer que assim como o vinho enche a pessoa de alegria, mas embebeda, o Espírito Santo também é espírito de alegria. Todos os que são batizados sentem uma alegria inexplicável, mas diferente do vinho, ele não tira a consciência da pessoa. A pessoa mantém no controle das suas faculdades mentais, não perde a noção das coisas, porque não é esse tipo de controle que Deus almeja ter sobre a nossa vida, nos controlar como se fôssemos autônomos, bonecos. Não, o Senhor, Ele quer que o Espírito Santo nos controle por nossa própria vontade. Por direito adquirido, eu dou ao Espírito Santo direito de controlar a minha vida, de me ajudar, de me dirigir, de falar comigo, de me ajudar na hora de tomar as minhas atitudes e de agir corretamente. Ser cheio do Espírito Santo nos ajuda sobremaneira nisso, porque ser cheio do Espírito Santo é dar as rédeas da nossa vida para que o Senhor possa então executar a sua soberana vontade em nós. De novo, o 3.2 vai abordar a questão das línguas como evidência, mas aí introduz um outro ponto. Diz assim, línguas como evidência e dom. Porque biblicamente há uma separação das línguas estranhas como evidência do batismo com o Espírito Santo e das línguas estranhas que persiste nesta pessoa batizada como um dom do Espírito Santo. Esse dom, ele vai se desdobrar em dois tipos, conforme nos diz 1 Coríntios 12. Essa pessoa que inicialmente falou em línguas estranhas, ela vai continuar falando em línguas estranhas depois de batizado, mas ela pode receber o dom de variedade de línguas e ainda ela pode receber o dom de interpretação de línguas. Então, o autor da revista está fazendo essa diferenciação e ele diz que as línguas faladas nos eventos em Atos indicam a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Neste caso, é para todos os que experimentam esse batismo. Já a expressão variedade de línguas e línguas estranhas que encontramos em 1 Coríntios 12, 14, referem-se ao dom espiritual.
E essa separação nós precisamos saber fazer, porque inclusive quando Paulo termina esse capítulo 12, ele vai dizer que nós devemos buscar com zelo todos os dons espirituais e procurar abundar neles. E nessa busca pelos dons, o Senhor haveria de nos mostrar um caminho ainda mais excelente. Sabe qual é esse caminho ainda mais excelente? É o amor. Veja que 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14 está separado por um capítulo só a respeito do amor. O amor precisou entrar no meio desses dois capítulos, onde Paulo está tratando a respeito da gestão, da administração dos dons espirituais, para que se evite abuso, distorções ou qualquer outra coisa a respeito de dons na igreja. E no meio dos dois ele introduz o caminho mais excelente, que é o caminho do amor. Quando um crente é introduzido neste caminho do amor bíblico, do amor cristão, ele então não apenas vai receber os dons que Deus tem para dar, mas ele vai administrar esses dons na direção do próprio Espírito Santo. Ele não vai começar no Espírito e terminar na carne. Como nos diz a Epístola de Paulo aos Gálatas, de que isso é uma possibilidade. Os crentes da Galácia estavam tendo esse comportamento. Começou no Espírito, depois continuou por si mesmo, achando que estava fazendo a coisa certa, do jeito certo. Não. É começar no Espírito e terminar no Espírito. E a promessa do batismo com o Espírito Santo é para hoje e é para todos aqueles que foram nascidos de novo. Diz aqui a nossa revista, no 3.3, que uma sincera análise bíblica sobre o batismo no Espírito Santo, considerando o propósito e o testemunho através dos séculos, resulta em reconhecê-lo como uma experiência contínua no processo da regeneração. Significa, resulta em continuar a crer na sua atualidade, e resulta também em experimentar o batismo com a evidência inicial do falar em línguas. Afinal, a igreja continua dependendo do poder capacitador do Espírito Santo para anunciar o Evangelho, porque a missão da igreja ainda não findou. A grande questão que esse item nos traz a lembrança, nesse momento final da lição, é que ninguém está fora da promessa. Ninguém funciona à parte daquilo que está prometido nas Escrituras. Ele é para todos os nascidos de novo, ele é para hoje, ele é para mim, ele é para você. Então, é o batismo com o Espírito Santo que vai garantir ao crente condições de realizar grandes obras em nome de Cristo. É o batismo com o Espírito Santo que vai garantir a eficácia no testemunho, na pregação. E isso vai ser referenciado em vários termos. Também são considerados como resultantes do batismo no Espírito Santo as mensagens proféticas, aquelas mensagens que tocam a alma de uma forma diferenciada, que você realmente consegue entender que é Deus falando através do mensageiro. Outra coisa que acontece é a sensibilidade contra o pecado. A consciência individual torna-se muito mais sensível, muito mais atenta e consegue identificar de longe o que é pecado, o que não é pecado, e sabe trafegar bem por estas vias. O batismo com o Espírito Santo fornece um testemunho de que a pessoa tem um profundo envolvimento com Jesus Cristo,
E essa pessoa pode começar a ter visões, desenvolver dons espirituais. Essa pessoa vai ter a sua vida de oração intensificada. Porque é quando ora que recebe, é quando conversa com Deus que a manifestação espiritual se apropria daquele que está em íntima comunhão com o Senhor. Mas também o batismo com o Espírito Santo nos dá uma melhor compreensão da palavra de Deus e mais amor pela Bíblia Sagrada, e junto com isso a convicção de que Deus é um Pai amoroso, justo, acolhedor, que quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade, e que também quer derramar do seu Espírito Santo sobre todos. Então é isso. É esse chamado que nós temos nesta lição. A conclusão diz que para o pentecostalismo clássico, o batismo com o Espírito Santo é essencial para a vida cristã. Nós entendemos que realmente o batismo com o Espírito Santo, esse revestimento especial de poder espiritual, é essencial para a vida cristã, assim que cada igreja local experimente o derramamento do Espírito Santo e as manifestações dos dons espirituais, elas serão despertadas. E elas vão despertar também os que estão distraídos e indiferentes. Ela vai reacender o fervor evangelístico, ela vai capacitar os membros do corpo de Cristo como agente de ajuda e de edificação uns dos outros. O batismo com o Espírito Santo não apenas queima pecados, aumenta a sensibilidade aos pecados, como também trabalha no meio da igreja, tirando o murmurador e a murmuração, tirando a confusão, tirando o espírito, a operação do erro, nos dando uma visão exata de como precisamos nos conduzir enquanto Igreja de Cristo nessa terra, unidos e reunidos em torno do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, fica aí a nossa dica para o dia de hoje. Se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, essa é a oportunidade que Deus está te dando. Ele está te chamando para receber esse revestimento especial de poder espiritual. Que a sua vida possa ser tocada nesse dia. Que a sua mente e o seu coração possam ser transformados nesse dia. E que o Espírito Santo encontre o seu caminho, o seu próprio caminho na sua vida para poder fazer uma grande obra. Amém? Oremos. Deus Todo-Poderoso, caminhamos por esta lição com algum entendimento, com algum discernimento, mas precisamos mesmo do agir do Teu Espírito Santo na nossa vida. Essa que eu entendo que seja a lição mais importante deste trimestre, porque está nos explicando acerca da doutrina bíblica do batismo com o Espírito Santo, precisa fazer sentido na minha vida e na vida de todos aqueles que estão disponíveis para o Senhor ouvindo a sua palavra. E assim eu entrego nas tuas mãos esta aula, que ela vá ao encontro de cada coração, de cada vida. E eu te peço em nome de Jesus, batiza, Senhor. Batiza, Senhor. Faz de novo, Senhor. Batiza, Senhor, como foi no dia de Pentecoste. Batiza seus filhos, reveste seus filhos de poder do alto. Batiza, Senhor, faça de novo. Aqui estamos nós. Fala, Senhor, porque os teus servos estão ouvindo. E assim eu oro em nome de Jesus. Amém.